Muito obrigado pelo seu acesso a esse vídeo. Oro a Deus para que Ele abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família, que Ele esteja com você de modo poderoso e grandioso. Eu oro a Deus para que Ele abra os olhos do seu coração, abra o seu entendimento. É Deus quem pode fazer isso. Ore por você mesmo e diga: Senhor Deus, me ajuda a entender a Tua palavra. Ore, se prostre no pé da sua cama e diga ao Senhor: Senhor Deus, abre, faz-me entender esse milagre que Tu pode realizar na minha vida, que é perdoar, apagar, me limpar de todo esse mal chamado pecado que está entranhado na minha vida, a tal ponto em que me distanciou de Ti. Faça isso, busque o Senhor de verdade e Deus haverá de abrir os olhos do seu coração para você compreender, haverá de trazer luz a você. Você precisa disso, não é algo fácil não. Como nós podemos acreditar que um homem que morreu há 2000 anos atrás pode ter efeito direto sobre a nossa vida simplesmente porque nós colocamos a nossa confiança, porque nós dependemos dele? Como pode isso acontecer? Nós precisamos de fé. E a fé, a Bíblia diz que é um dom de Deus. É Ele quem pode nos dar. Ele pode dar a fé a você. Então faça isso. Mas não negligencie. Não viva a vida como se estivesse tudo bem, porque enquanto o pecado estiver na nossa vida, enquanto não tivermos um encontro, um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, o pecado será o nosso grande obstáculo. Nós precisamos. Jesus Cristo é a fonte do perdão, e nós precisamos ir a ela todos os dias, com essa certeza, com essa convicção de que Ele pode e Ele perdoa pecadores. Não importa qual seja o pecado, Ele perdoa. Nós precisamos simplesmente ir aonde Ele está, e teremos os nossos pecados perdoados. Tá certo? Hoje eu quero falar sobre... Eu tinha anotado 5 características, do pecado. Hoje eu quero apontar a última característica. O pecado pode nos arruinar em uma fração de segundo, imediatamente. Mas com mais frequência, o que ele faz é alimentar silenciosamente a morte de nossa alma. Isso é algo terrível. Ele pode nos destruir rapidinho, mas geralmente ele não faz assim. Geralmente ele vai nos distanciando de Deus e matando a nossa alma aos poucos. Ele vai sufocando o nosso relacionamento com Deus aos poucos. Eu quero ilustrar isso com um fato que me surpreendeu essa semana. Nós estamos estudando na igreja sobre o livro de Apocalipse. Estávamos estudando o capítulo de número 2 de Apocalipse, o versículo de número, parece que o 5, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, é Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte, a Escritura Sagrada, o texto sagrado diz o seguinte: mas isto tu tens, odeia os atos dos nicolaítas, o que eu também odeio. O que era isso, os nicolaítas? Nicolaíta era uma seita, uma herética, onde pregava e ensinava sobre o culto aos ídolos, as comidas pagãs, e também um tipo de onde misturava sexo com cerimônias religiosas e adoração a ídolos. Era essa a característica deles. Então, eu estava lendo comentários e verificando
que seita é essa? Como ela surgiu? Então eu descobri que essa seita, ela surgiu, tudo indica, os pais da igreja. Ou seja, quem são os pais da igreja? Os pais da igreja foram as pessoas, depois dos apóstolos surgiu, as primeiras pessoas, os primeiros líderes, homens que conviveram muito próximo, se relacionaram com os apóstolos. Esses homens é chamado na história da igreja cristã como os pais da igreja. Os pais da igreja disseram que essa seita, os nicolaítas, foi fundada por um homem chamado Nicolau. E olha, escute aqui, era um dos 7 diáconos descrito em Atos capítulo 6. Exatamente, em Atos 6:5, apresenta um homem chamado Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Eu fiquei impressionado com isso. Impressionado. Como pode? Não é? Um daqueles homens que a Escritura Sagrada diz que houve um problema na alimentação, né? Com o crescimento da igreja, houve um problema na distribuição de alimentos na igreja primitiva. E então os apóstolos disseram: escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E a Escritura Sagrada diz que eles escolheram 7 homens, e entre esses estava Nicolau. E os pais da igreja dizem que esse homem é o provável fundador dessa seita. Meu Deus do céu, como o pecado é algo terrível. Às vezes ele mata as pessoas exatamente desse jeito, afastando devagarzinho, até ele chegar nesse lugar onde ele chegou, até ser considerado como um herético, até alguém que se apostatou da fé, se distanciou da fé, a tal ponto de fundar uma heresia. Quem pode se livrar do pecado se não for com a ajuda da graça e da misericórdia de Deus? Não é? Se um daqueles homens a quem os apóstolos tinham colocado a mão, os apóstolos tinham orado, a Escritura Sagrada testemunha e diz que eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de entendimento. Um dos diáconos, esse homem chega a esse nível. Isso é assustador, assustador. O quanto o pecado, ele com muita frequência, ele alimenta silenciosamente a morte de nossa alma. Ele vai nos matando aos pouquinhos. Os pequenos pecados, os pequenos afastamentos, os pequenos distanciamentos. Uma coisa aqui, outra ali, uma pequena heresia aqui, um abandono da fé aqui, deixando de fazer uma coisa aqui, deixando de fazer outra ali, vamos nos distanciando. Não é? E depois eu lembrei, se entre os 12 tinha um que não era verdadeiro, por que entre os 7 não podia ter um? Se entre aqueles que foram companheiros de Paulo, no final da vida, Paulo testemunhou dizendo: fulano me abandonou, me deixou. Olha que coisa, como o pecado é algo terrível, quão verdadeira essa declaração. O pecado, com mais frequência, o pecado pode destruir a nossa vida de uma lapada só, mas com mais frequência ele alimenta silenciosamente a morte da nossa alma. Não morra, volte-se para o Senhor, esteja com os seus olhos atentos. Abra os seus olhos e se volte para Deus de verdade. Esteja atento e vigilante, porque o pecado não é brincadeira, não é brincadeira. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.